A cobiça é definida como um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Cobiça é um grande problema, grande o bastante para se equiparar à mentira, ao roubo e ao assassinato. É tão prejudicial que Deus escolheu advertir-nos: cuidado com a cobiça, em sua grande lei moral. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro semanal de aprendizado, de recapitulação, de revisão de aprendizado. Nós estamos construindo conhecimento aqui. Eu fico feliz por você que tem assistido, colaborado, compartilhado e até orientado o nosso trabalho. Nós estamos na lição número 9, já estamos indo para as 4 últimas lições. E essa lição dessa semana chama a atenção de todos nós para termos cuidado com a cobiça. Então vejamos, o verso para memorizar está em Lucas 12:15 e diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Olha, é interessante você já começar com a sua unidade de ação trabalhando esse verso. Interessante que o título da lição chama a atenção para o cuidado com a cobiça. E o texto nos adverte quanto a qualquer tipo de avareza. Portanto, nós já vemos aí uma similaridade de conceito ligado às duas palavras, embora a palavra mais forte na semana seja o tema da cobiça. Observe que o texto ele declara uma coisa importante. Primeiro, nos faz pensar sobre o que seja avareza. O que é avareza? Porque o conselho é que tenhamos cuidado com qualquer tipo de avareza. Então, avareza é um conceito. É importante que você saiba claramente o significado desta palavra. O segundo ponto que nos faz pensar é sobre o valor da vida. No que consiste o valor da vida de uma pessoa? Bom, o texto já diz no que não consiste. E não consiste na riqueza, na abundância de bens. Então é importante você chegar no final da lição entendendo o seguinte: qual é mesmo o valor da minha vida? No que consiste o valor da minha vida? Se você chegar a essa conclusão, terá uma boa revisão de tema. Olha, o esboço para essa semana eu dividi em 3 partes. Lembrando que, como eu falei agora há pouco, existe um contraponto entre as palavras do título da lição, cuidado com a cobiça, e o verso para memorizar que fala de avareza. Então é importante que você observe qual é a diferença entre cobiça e avareza. Pontue isso na classe. 3 pontos no meu esboço para essa semana. O primeiro começa com a lição de domingo, que fala do supremo pecado original, na verdade é uma pergunta. Depois você vai para exemplos do que não deve ser feito, alguns exemplos do que não deve ser feito. E aí você estuda a lição de segunda, terça e quarta. E termina com a lição de quinta-feira, vencendo a cobiça, ok? Então está delineado aí o traçado da sua abordagem para a semana. Como é que tudo começou? Exemplos de cobiças e avarezas e como vencer no final. A lição aborda esse tema na quinta-feira, ok? Então vamos lá. Cobiça é pecado? Seria interessante você responder ou entender esse conceito a partir do livro de Tiago. Tiago 1, 13 a 15. Eu não vou ler aqui, mas aqui apenas o norteamento para o seu estudo. Dê uma lida no texto de Tiago 1, 13 a 15. Você vai observar que antes do pecado vem a cobiça. E 1 Timóteo 6, 10, eu até coloquei aí no nosso esboço, dê uma olhada aí na tela. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Olha, é interessante porque esse texto de 1 Timóteo, ele esclarece que cobiça é pecado. Porque se me levou a desviar da fé, então eu estou contra a orientação de Deus. O amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro, ele produz muitos malefícios.
Segundo exemplo, um outro exemplo que você pode observar é o de Lúcifer. Isaías 14, 12 a 14. Esse exemplo de Lúcifer nos faz ver que antes dele agir no pecado, o seu coração se elevou, ele cobiçou, ele desejou, ele almejou e até tentou usurpar o trono de Deus. Vamos agora para alguns exemplos do que não deve ser feito. Primeiro, o exemplo de Acã, na lição de segunda-feira. O que é que eu aprendi com a experiência de Acã? Você pode revisar um pouquinho, bem rapidamente, a história de Acã, que eu creio que é bem conhecida da classe, mas tirar a lição dessa experiência é que é mais importante. Então, o que é que eu entendi a respeito da história de Acã? Que a minha atitude pode comprometer a vitória de uma nação. O meu pecado pode comprometer a vitória da minha família, da minha casa. Uma outra coisa que eu aprendi na experiência de Acã é que assentimento não é arrependimento. Entendeu? Acã foi sendo coagido. Quando ele ficou sem saída, ele disse, fui eu mesmo, né? Então, esse assentimento não é uma confissão voluntária, espontânea, movida pelo arrependimento. Então, é importante que nem tudo que a gente possa estar admitindo seja necessariamente uma confissão fruto do arrependimento. Judas é um outro exemplo de cobiça. E é interessante na experiência de Judas que ele andava com Jesus, mas o seu coração não era dele. Isso me ensina a possibilidade de eu estar também na mesma condição de cristão e ainda assim ter outros desejos alimentados no meu coração. Quarta-feira fala da história de Ananias e Safira, uma história bem conhecida, trágica, contundente, mas que apresenta que o final de quem cobiça é a morte, portanto, é o pecado. Aquela ação da morte fulminante é uma manifestação pública do repúdio de Deus ao ato da cobiça. E é importante nós pensarmos sobre isso na experiência de Ananias e Safira. E quinta-feira, agora, antes de falar de quinta-feira, você pode ler com a sua classe esse pensamento que eu extraí do meu aprendizado nessa semana. Cobiça é pecado no coração, que logo expõe para a visão. Cobiça é algo que eu alimento no coração e que logo eu manifesto publicamente essa tendência, pelas ações, ok? Vamos lá, para quinta-feira, e com isso a gente encerra a lição dessa semana. Como vencer a cobiça? A lição de quinta-feira, ela apresenta 3 segredos para essa vitória. Aí você pode destacar, escolha a quem você vai servir, ore a quem você serve, estude sobre quem você serve. A lição diz isso em outras palavras, né? Mas você pode aproveitar conforme o seu entendimento. O egoísmo e a avareza são sinais de que Deus não está no trono da nossa vida. Eu finalizo com uma citação do Lar Adventista, que você pode ler aí na tela, pode dar uma pausa e ler essa citação. Eu destaco a parte em negrito, que declara que o dar continuamente faz que a cobiça morra de inanição. Interessante isso aqui, né? Você quer se ver livre da cobiça? Aprenda a desenvolver o hábito da dádiva, porque quanto mais você dá, mais a cobiça morre de fome. E nesse caso, é uma boa morte. Olha, foi bom estar aqui com você. Até o nosso próximo encontro, na semana que vem. Estaremos tratando de um tema de retribuição. Que Deus te abençoe. Lembre-se, em casa você estuda, aqui você compartilha e vamos juntos direto ao ponto.